Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Biologia e Ostentação. Meu nome é Pamela Vonzac. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho aqui debaixo de se inscrever e ativa as notificações no sininho que tem aqui do lado também pra você ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Antes de continuar o vídeo, já deixa a likeada aí pra dar aquela moral pra apoio. O tema da videoaula de hoje é um assunto que cai tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental e batata de cair também nas provas de vestibulares aí. Eu vou deixar no izinho aqui em cima dois vídeos que eu falo sobre divisão celular, que são os processos de mitose e meiose que eu já gravei um tempo atrás aqui no canal. E hoje eu falo um pouquinho sobre a célula, o que é a célula, as organelas que compõem células, então vem comigo nesse vídeo aí. Meus queridos seguilunos, o que é célula? Para você que nunca ouviu falar nessa palavrinha aí, gente, célula é a menor parte, é a menor unidade de um ser vivo. Sendo assim, ela vai apresentar formas diferenciadas e, obviamente, funções diferenciadas também. Nós podemos classificar os seres vivos de acordo também com o número de células que ele é formado. Temos aqui os seres vivos unicelulares e os seres vivos pluricelulares. Os unicelulares, como o nome mesmo já diz, é um ser vivo formado por uma única célula. Um grande exemplo aí mais comum que a gente vê são as bactérias. Outro exemplo aí que eu gosto muito são as leveduras, que também são unicelulares e elas são encontradas nas bebidas alcoólicas, na cervejinha do final de semana. Lembrando que os fungos, de forma geral, não são unicelulares, só a levedura, tá bom? Os seres pluricelulares, como o nome também já está falando aí, já está entregando aí o que significa, são os seres formados por muitas células, mais de 2 células, né? E exemplos de seres pluricelulares somos nós, são as plantas, gato, cachorro, papagaio, a sua vizinha fofoqueira, todo mundo aí é pluricelular. Já dá pra gente dar uma pensada aí, então, que os seres pluricelulares são seres mais complexos, né, do que aqueles seres unicelulares, e a gente vai descobrir isso também quando formos falar sobre as organelas. De forma geral aí, nós temos também duas classificações de tipos de células, procariontes e as eucariontes. As células procariontes são aquelas células que não vão ter núcleo. Por que elas não vão ter núcleo? Porque as células procariontes não vão ter carioteca, que é uma membrana que envolve o núcleo, deixando o material genético guardadinho lá dentro. Então, as células procariontes, elas não vão ter núcleo. O material genético dela vai estar liberado, todo soltão lá no citoplasma daquela célula. Exemplo de células procarióticas são as bactérias, de novo aparecendo aí pra gente. Já as células eucariontes, o nome já diz, né, vem de verdadeiro, vai ter uma carioteca, então vai ter a membrana nuclear envolvendo o núcleo, formando aquele núcleozinho bonitinho lá que vai guardar o DNA. Então, já que célula é a menor unidade de um ser vivo, eu fiz esse esqueminha aqui para lembrar vocês que se uma célula é a menor parte de um organismo, várias células juntas vão formar um tipo de tecido, vários tecidos juntos vão formar um órgão e vários órgãos juntos vão formar um sistema. Se nós temos vários sistemas, ou seja, sistema locomotor, sistema digestório, sistema nervoso, sistema muscular, nós vamos ser o quê? Um organismo vivo. Tá bom, Pamela, mas e aí? O que tem dentro de uma célula? Meus amores, eu falei pra vocês que nós somos seres pluricelulares e eucariontes. Então a gente tem uma complexidade gigantesca a nível microscópico dentro da gente. Dentro das nossas células, a gente encontra as famosas organelas celulares, que são estruturas que vão fazer aquela célula funcionar, aquela maquinaria celular ali, deixar você vivo. Cada organela celular vai ter uma função. Elas funcionam como se fossem os nossos órgãos. Cada órgão da gente não tem uma função? Então, cada organela celular vai ter uma função lá dentro da célula de extrema importância, que vai fazer ela funcionar direitinho e que vai fazer você manter o seu sistema todo funcionando corretamente. Então, bora conhecer cada organela celular e as funções delas. Primeiro eu vou falar sobre cada uma delas e explicar o que é, quais são as suas funções, e depois eu vou fazer um desenho maroto aqui pra vocês, porque quem é meu aluno aí nas salas de aula sabe que eu amo desenhar e que eu desenho muito bem, né não? É mesmo, é?
A primeira organela que eu vou falar aí pra vocês é a membrana plasmática. Ela fica em volta da célula, ela vai delimitar aquela célula e ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela que vai dizer quem vai entrar e quem vai sair. Essa membrana aí ela é formada por lipídios, é uma dupla camada de lipídios e a gente vai estudar mais a fundo ela depois. Existem alguns tipos de transporte através dessa membrana, nela a gente encontra também proteínas, enfim, vamos falar melhor dela numa próxima aula, mas a função da membrana plasmática é permeabilidade seletiva. A segunda organela que você vai encontrar aí nas células eucariontes é o núcleo. Por que nas células eucariontes e não nas procariontes? Nas procariontes não tem ausência de carioteca, então o material genético, o DNA, vai estar solto ali no citoplasma, não vai estar guardadinho num núcleo, né? Porque não tem carioteca. Nas células eucariontes que vão ter a membrana nuclear, a carioteca, a gente vai ter o núcleo. E o núcleo nada mais é do que o manda-chuva da parada, é aquele autoritário ali que vai mandar e a galera toda em volta vai ter que obedecer. Porque ele guarda o material genético, ele guarda o DNA do ser vivo. Então ele vai comandar tudo que funciona ali dentro do corpo do organismo e obviamente dentro da célula. A terceira organela aí que eu vou falar com vocês é a famosa mitocôndria, e a mitocôndria tem função principal de respiração celular, ou seja, produzir energia, ou seja, produzir ATP para aquela célula funcionar ali cheia de atividade. Essa organela aí eu também vou fazer uma outra aula explicando melhor sobre ela, mas já vou adiantando que ela é bem independente, ou seja, ela tem seu próprio DNA e seus próprios ribossomos. E isso implica devido a uma teoria aí, a teoria endossimbiótica, que muito antigamente ela era uma bactéria que foi fagocitada por uma célula e passou a viver ali lindamente, feliz para sempre. A próxima organela que eu vou falar com vocês são os ribossomos, extremamente importantes porque eles fazem a síntese proteica, ou seja, eles vão produzir proteínas. E as proteínas são compostos extremamente importantes para todo o funcionamento da célula, principalmente para o DNA. A quinta organela que eu vou falar aqui para vocês são os lisossomos. Não vamos confundir ribossomos com lisossomos, o nome é parecido, mas as funções são extremamente diferentes. Os lisossomos têm função de digestão celular, ou seja, eles são bolsinhas que dentro dessas bolsas vão ter enzimas que vão realizar a digestão, a degradação de substâncias dentro daquela célula ali. Aí eles podem pegar uma substância que veio de fora da célula e digerir, chamamos esse processo de heterofagia, ou pode digerir substâncias que já estão ali dentro daquela célula e esse processo a gente chama de autofagia. Sexta organela que eu vou falar com vocês é o retículo endoplasmático, e ele é um conjunto de bolsas e tubos que tem função principal de transportar algumas substâncias. E quais serão essas substâncias que ele vai transportar depende de qual retículo endoplasmático nós estamos falando. E existem dois tipos de retículo endoplasmático: o rugoso ou granuloso e o liso ou agranuloso. O granuloso, ele tem esse nome porque é observado neles um monte de ribossomo grudadinho. E se tem ribossomo, então qual vai ser a função desse retículo endoplasmático? Muito bem, síntese de proteína. A pequena diferença é que, na maioria das vezes, o retículo endoplasmático granuloso, ele vai sintetizar proteínas que vão ser utilizadas fora da célula, né? Um uso externo. Já os ribossomos que ficam soltinhos ali dentro da célula, vai sintetizar proteínas que vão ser utilizadas dentro da célula, ok? Já o retículo endoplasmático liso ou agranuloso tem função de sintetizar lipídios. E os lipídios são extremamente importantes ali para a célula. Aliás, qual organela e qual substância não é importante para a célula? Porque ele vai desintoxicar a célula, ou seja, ele vai degradar substâncias que estão ali tóxicas dentro daquela célula. Continuando aqui a falar sobre as organelas, a próxima que a gente vai falar é o complexo de Golgi ou complexo golgiense, e ele também é formado por umas bolsas, só que um pouquinho mais achatadas, formando como se fossem cisternas, que tem função de secreção celular, ou seja, tirar o que tem dentro da célula para fora daquela célula.
célula. O complexo de Golgi também tem uma outra função aí, que é sintetizar carboidratos do tipo polissacarídeos. Próximo organela são os centríolos, e ele tem função de auxiliar a divisão celular, mitose e meiose, que eu já falei com vocês, que tem aula aqui no canal. Os centríolos, eles são formados por microtúbulos, vários juntinhos assim, que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular. Os centríolos também vão estar presentes em cílios e flagelos, ajudando na locomoção de algumas células. Vou voltar a falar dos centríolos quando a gente falar sobre umas outras organelas que não estão aqui ainda. Peroxossomos, isso aqui, ó, já vi muita questão em vestibular com esses carinhas aqui, e ele tem uma função assim, nada mais do que quebrar água oxigenada. É isso mesmo. Essa substância pode acabar existindo aí na célula devido a alguns processos, e aí dentro dessas bolsinhas aí vão ter uma enzima chamada catalase, que vai quebrar a água oxigenada aí, que é uma substância tóxica para a célula. E aí também nós temos o citoplasma, que o citoplasma ele é composto por uma substância gelatinosa chamada citosol e as organelas presentes naquela célula ali. Então, o citoplasma é tudo aquilo ali onde as organelas estão presas. Lembrando, mais uma vez, que nas células procariontes, nós não temos organelas, porque elas são células mais simples, geralmente unicelulares, e só vão ter no citoplasma o material genético e os ribossomos. Beleza? Citoesqueleto. O citoesqueleto também ele é extremamente importante, porque ele é o que vai dar sustentação e forma para aquela célula. Ele é um conjunto de proteínas, né, estruturas proteicas, que ficam ali no citoplasma e aí ajuda nessa sustentação celular. Foi, galera? Alguma dúvida até agora? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que sempre que eu vejo eu costumo responder. As próximas organelas que você tem que saber quais são as funções lá dentro de uma célula, eu deixei aqui por último e separadinhas, porque elas são pertencentes apenas às células vegetais, ou seja, as células que se encontram nas plantinhas. E elas, obviamente, vão ter funções diferentes, Porque elas só vão estar nas plantas e não na gente, né? Sabia não? Nas células vegetais você encontra os cloroplastos, o vacúolo e a parede celular. Deixei separado aqui os centríolos, que eu já vou falar deles. Os cloroplastos, eles têm a função de realizar fotossíntese, porque dentro deles tem a substância clorofila, que vai absorver a luz solar lá para a plantinha poder produzir o seu próprio alimento. Assim como as nossas queridas mitocôndrias, os cloroplastos também têm seu DNA próprio e os seus ribossomos. Então ele também entra naquela teoria endossimbiótica lá. O vacúolo, ele é uma bolsa que ocupa às vezes bastante espaço na célula vegetal, e ele tem função de armazenar substâncias como seiva, e também ele regula o pH, entrada e saída de água também daquela célula. Parede celular é extremamente importante para a célula vegetal. Ela se encontra externamente, ela fica por fora da célula, depois que vem a membrana plasmática, e ela vai dar sustentação e proteção para aquela célula vegetal. Ah, e a parede celular é formada de celulose, ok? Bem, mas então e os centríolos, Pamela? Por que você resolveu colocar os centríolos aqui num asterístico diferenciado? Porque muitas das vezes você vai encontrar aí em sites falando que célula vegetal não tem centríolos. E aí, quando eu falei isso para os meus alunos, eles ficaram assim: Ué, mas e aí, como é que ela faz divisão celular? Primeiro, vamos esclarecer uma coisa aqui. Célula vegetal vai ter centríolo sim, só que vocês lembram qual a função do centríolo que eu falei pra vocês? Que além da divisão celular, ele também ajuda na locomoção de algumas células, porque eles estão presentes lá formando cílios e flagelos. As plantas que possuem cílios e flagelos para ajudar na locomoção lá da sua célula, vocês lembram aí, tenta lembrar um pouquinho lá sobre briófitas e pteridófitas, onde que os gametos
gametas masculinos delas, chamados anterozóides, são biflagelados e eles precisam de água, né, de uma gotinha de água para se locomover até a oosfera. Então, gente, essa biflagelação dos anterozóides são o quê? São formados de centríolos. Então, aqueles vegetais basais, né, que são as briófitas e pteridófitas, vão ter centríolos nas suas células, porque o anterozóide nada mais é do que uma célula gamética. Mas voltando aí à explicação de como que então a célula vegetal vai se dividir se ela não vai ter os centríolos lá dentro da célula para poder ajudar na divisão celular. Vocês lembram que na divisão celular, na hora que os centríolos estão se alinhando, né, para as extremidades da célula, há a formação de um fuso acromático, né, e que os centríolos na célula animal vão auxiliar a formação desse fuso acromático. Mas eles não são essenciais para a formação do fuso. O que acontece é que os filamentos que formam o fuso acromático na célula vegetal vai estar solto ali no citoplasma. E no momento em que ela vai começar a se dividir, esses filamentos aí do fuso vão se unir aos centrosomos, que vão auxiliar aí os cromossomos na divisão celular. Beleza, gente? Viu só? Olha só, Tia Pan também é muita cultura, né não? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora cola aqui comigo nesse desenho lindo, que infelizmente a luz está refletindo no quadro, mas vamos abstrair isso. Que eu sempre desenho essa figurinha aqui e peço para os meus alunos identificarem quais são as organelas que a gente acabou de falar e no final se refere a uma célula animal ou vegetal. Primeira organela aqui, aonde que você acha que se encontra o núcleo dessa célula? Já que a gente está falando de uma célula eucarionte, por quê? Ela vai ter carioteca. Então, galerinha, olha aqui. Esse aqui é o núcleo da nossa célula, certo? Beleza. Depois, vamos ver aonde que deve ser a membrana plasmática da nossa célula. Vocês lembram que eu falei que a permeabilidade seletiva seleciona o que entra e o que sai? Então, isso aqui vai ser a nossa membrana plasmática, ok? A próxima organela que eu quero que vocês me identifiquem é a mitocôndria. Gente, não tem como você errar na hora de... Pode fazer qualquer sistema, qualquer desenho bonitinho que vocês vão ver que a mitocôndria, eles sempre desenham assim. Essa bolinha assim, né, compridinha, esse bastãozinho com um zigue-zague no meio. Então, essa aqui é a nossa, né, essas azulzinhas, as mitocôndrias. Ok. Agora aqui, concentra aqui no núcleo, em volta aqui do núcleo. Essas aqui, olha, parecendo várias cisternas, várias bolsinhas achatadas. É o que mesmo, gente? Complexo de Golgi, isso mesmo. E essas aqui, olha, vários tubos e bolsas juntas que parece um monte de granulado em cima. Já até entreguei o nome. É o nosso retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Já esse outro aqui do lado, o que vocês acham? Que já a gente tem dois tipos de retículo endoplasmático, então esse aqui vai ser o retículo endoplasmático liso. Síntese proteica e síntese de lipídios, ok? Complexo de Golgi, secreção celular. Olha esses pontinhos vermelhos aqui, já que nós estávamos falando sobre retículo endoplasmático rugoso. Se esses pontinhos vermelhos estão ali dentro da célula, esses pontinhos vão ser o quê? Os nossos ribossomos. Muito bem. São os nossos ribossomos que vai realizar a síntese de proteína. Os verdinhos a gente vai chamar de lisossomo. Lisossomo é responsável por o que mesmo? Digestão celular. Esses vermelhos assim vazadinhos eu vou chamar de peroxossomos. Peroxossomos. A pessoa não sabe nem escrever o nome. Eles vão degradar a água oxigenada. Faltando alguma organela pra gente identificar? Sim, Tia Pan, olha aqui. Quem são esses carinhas aqui que parecem o jogo da velha? São os nossos centríolos. Os centríolos, eles vão ajudar na divisão celular. Beleza, mais alguma coisa faltando aí? Aqui dentro do nosso núcleo nós temos o DNA, nosso material genético. Então você, analisando aí pra mim, qual é... Vou sair de cena aqui pra tocar a caneta. Qual é o tipo celular que nós estamos identificando aqui? É vegetal ou é animal?
Lembrando que as últimas 3 organelas que eu falei eram de células vegetais. Algum nome delas aqui tá no desenho? Então, essa aqui é uma célula animal. Beleza, gente? Vou agora mostrar uma célula vegetal para vocês. Olhem aqui a minha célula vegetal, linda e bela, né? Super assim, bem desenhada. Então, gente, as organelas aqui que vocês encontram nessa célula, mas não encontram na célula animal, é o cloroplasto, porque ele tem a função de realizar fotossíntese e a gente não faz fotossíntese, né? Temos aqui a parede celular, lembrando que ela tá externamente, então a membrana plasmática ela tá mais dentro, né, da célula e a parede celular fora. E o vacúolo, que vai armazenar algumas substâncias como seiva, água, enfim. No demais, temos as mesmas organelas, tirando o centríolo, que eu não desenhei aqui, mas se eu fosse desenhar o centríolo, desenharia na locomoção lá do anterozoide, tá bom, gente? Então, temos aqui retículo endoplasmático rugoso, temos mitocôndria, núcleo, retículo endoplasmático liso, lisossomo, ribossomo, peroxissomo, complexo de Golgi, membrana plasmática, já falei, enfim. Gosto de desenhar diferente porque, de fato, a célula vegetal, ela tem uma forma diferenciada, né? E é isso aí, galera. Vamos ver agora aqui alguns exercícios que eu separei pra vocês, pra ver se vocês conseguiram mesmo entender o que eu falei, conseguiram sacar o lance da matéria aí. Separei alguns exercícios, olha esse daqui, gente. Em algumas células de defesa de nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato de que essas organelas, letra A, realizam respiração celular, fornecendo mais energia para as células de defesa. B, realizam a produção de proteínas necessárias para a célula de defesa. C, garantem a produção de lipídios, moléculas que fornecem energia para a célula. D, realizam digestão intracelular, processo fundamental para a realização da fagocitose. Ou E, realizam a oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio. Qual é a resposta, gente? Poxa, essa é muito fácil. Qual é a função do lisossomo que eu falei com vocês? Digestão celular, né, gente? Digestão intracelular. Então a resposta é a letra D. Realizam digestão intracelular, processo fundamental para a realização da fagocitose. Exatamente, é esse o processo, o nome aí, quando ele vai lá englobar alguma substânciazinha para poder digerir. Tá, galera? Outra questão legal é essa aqui, olha. Algumas organelas celulares são encontradas tanto em células de animais quanto em células vegetais. Analise as alternativas a seguir e marque a única encontrada apenas na célula vegetal. Nossa, essa daí é muito mole. Letra A, mitocôndria. B, retículo endoplasmático liso. C, plastídeos. Letra D, complexo Golgi. Ou letra E, peroxissomos. Letra C, plastídeos ou os famosos plastos, né, que a gente encontra aí, o cloroplasto, né, o principal plasto lá da célula vegetal, galera. Essa questão aqui também eu achei muito maneira. A droga cloranfenicol tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a eles é inibir a síntese de ATP, DNA, proteínas, RNA mensageiro ou lipídios da parede bacteriana. Qual é a função dos ribossomos, gente? Síntese proteica. Então, qual vai ser a resposta? Letra C, mas enfim, isso aí vai impedir a síntese de proteínas. Última questãozinha. Certas organelas produzem moléculas de ATP e outras utilizam o ATP produzido pelas primeiras para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Estamos falando, respectivamente, de letra A, lisossomos e cloroplastos, B, mitocôndrias e complexo de Golgi, C, mitocôndrias e cloroplastos ou D, lisossomos e mitocôndrias. Pensa aí. Qual é a organela que vai produzir energia nas nossas células? Muito bem, as mitocôndrias. E qual é a organela que vai absorver dióxido de carbono, famoso CO2, gás carbônico na atmosfera, para poder o quê? Realizar fotossíntese, meu querido. Exatamente, é o cloroplasto. A questão aí também molezinha e todas essas questões que eu mostrei aqui pra vocês são questões de vestibular.
Gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de dar aquele like maroto, de se inscrever no canal. E vamos que semana que vem tem mais, hein? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo e fui! Tô chegando, hein?